Olá, eu sou Jefferson Barbosa e hoje nós estamos aqui reunidos por um dia muito especial, que é o lançamento do primeiro livro do Matheus Lima Veloso, Comumente Singular. Olá, Matheus, seja bem-vindo. Olá, Jefferson. Olá a todos que estão assistindo. Muito obrigado pela introdução. Eu gostei bastante. E É isso. é um Vamos lá. prazer, assim como o Matheus falou, todos aqueles que estão nos assistindo agora, nesse momento, ou posteriormente no futuro, o vídeo ficará gravado aqui no canal em Diálogo, a gente os saúda e os recebe com muita alegria, principalmente nesse momento extremamente especial, que é o lançamento de um livro, e um livro que aqui na Mondro nós gostamos muito, principalmente sendo um primeiro trabalho e um trabalho já muito promissor, né, que é o trabalho do Matheus Lima Veloso. Então eu queria que primeiramente o Matheus, né, se apresentasse, né, falasse pra gente quem ele onde ele mora, quais são suas aspirações, pra gente conhecer um pouquinho mais desse autor que a gente, né, tá conhecendo hoje. É, Novamente, muito obrigado pelas palavras. Na verdade, é muito honroso ouvir isso de qualquer pessoa, né? Ainda mais de um editor. Bom, eu sou o Matheus Lima Veloso, como já foi apresentado. Eu tenho 25 anos, eu sou de São Paulo. E eu escrevo, na verdade, desde que eu me entendo, assim, desde que eu fui alfabetizado, eu escrevo, eu produzo coisas. Porém, eu acho que a poesia, ela entrou muito na minha vida aos 12 anos. É uma data muito chave porque eu sou uma pessoa muito tímida. Eu tenho muita dificuldade em me expressar e a poesia foi essa válvula de escape para que eu conseguisse mostrar o meu olhar do mundo para as pessoas, né? E eu tenho a aspiração de ser um escritor, né, profissional. Esse é meu primeiro trabalho e eu espero que ele abra as portas, né, para que todos conheçam um pouquinho de quem eu sou como escritor, de como é o meu texto, né? Ele sempre vai beber muito nessa fonte da vida, né, dos pequenos detalhes. Então, eu acho que o livro por si só ele já fala muito de quem eu sou. Eu sou uma pessoa muito observadora e isso é muito base do livro, né? O seu livro, Matheus, ele é extremamente poético em todos os sentidos que essa palavra ela possa coexistir, mas ele traz muitos significados extras, né, do que é ser poesia. Né? Primeiramente, o projeto gráfico ele tenta destoar do que seria ser um livro comum de poesias, até porque ali dentro a gente tem. São poemas, mas a gente também poderia chamar de trechos, mini contos, como você também mensurou. E acaba que esse todo é muito representativo, como você mesmo disse, de quem é o Matheus. E acaba abrangendo diversos temas, né? Temas que a gente consegue visualizar dentro da sua poesia, que são temas pessoais seus, mas temas que também são muito críticos da sociedade contemporânea brasileira que nós vivemos hoje. Né? E a grande pergunta, eu que sou seu editor, eu acho que acredito do primeiro leitor que vai ter o contato com a sua obra, é saber como essa miscelânea toda que forma o que é o comumente singular coexistiu e nasceu. Porque o título já diz muito sobre isso, né? Eu acredito que você explicando o título, a gente já consegue entender o porquê que pode ser diferente, pode ser comum e pode ser único. O que você pode dizer para nós? A ideia de comumente singular, ele é justamente isso. Ele nasce de uma série de observações do meu mundo, né, da minha realidade, onde tudo, eh, aqui em São Paulo, né, eu vou falar da minha realidade, né, eu sou aqui de São Paulo, e em São Paulo a gente é muito atravessado por arte, em praticamente todos os lugares que a gente está. Só que
como o ritmo de vida é muito acelerado, tudo é muito pesado, né? E você acaba perdendo essa arte que está ao seu redor. Na verdade, o comumente singular, o nome comumente singular, ele nasce de uma viagem de metrô que eu fiz. Eu estava passando entre as estações, né? E eu vi na estação um mural muito bonito falando sobre a independência do Brasil, né? E isso me pegou, assim, eu fiquei, nossa, é uma coisa tão singular, né? Uma coisa tão única, os traços, a ideia, né? Tudo é tão singular, mas é comum, a gente está numa estação de metrô. E o meu texto, ele tem muito essa ideia de tentar cristalizar um pouco dessa beleza que é comum, que está no dia a dia, que está nas pequenas coisas, mas que é tão único, é tão singelo, né? E que muitas vezes a gente acaba ignorando, justamente porque a vida é muito, muito acelerada. E o nosso mundo é muito acelerado hoje. Então, tem textos que eu vou falar um pouco sobre essa ideia das redes sociais, dos dados, né? Do Deus dados, justamente por causa disso, porque isso nos afasta um pouco dessa beleza, dessa poesia que existe nos cantos mais comuns, eu acho, né? Nos cantos mais inimagináveis que a gente pode ter, na verdade. Isso também tem a ver com a questão dos... Você falou, né, que muitas são questões pessoais que eu trago também. É porque isso também é poesia, isso também é arte na, na nossa vida. As nossas experiências, o que a gente passa, o nosso dia a dia tem muito disso, né? O que a gente sente tem um teor poético muito grande e meio que é isso, assim, eu tento cristalizar esses momentos, essa beleza em texto. E eu acho muito importante o Matheus mensurar isso, porque falar ou deixar transparecer nós mesmos na poesia é uma experiência muito difícil, principalmente, né, falando também como escritor, porque a gente pode cair num buraco do egocentrismo, de que a gente está falando sobre si mesmo, mas fazer a poesia, como por exemplo o Matheus consegue fazer, que é deixar essas experiências pessoais transparecerem no poema e que isso ainda possa ser arte, uma bela arte, assim como ele faz, é muito importante, porque quando a gente lê poesia, eu gosto sempre de falar que um bom livro de poesias é como um grande livro de um grande álbum de fotografias. Você nem sempre conhece aquelas pessoas que você está vendo numa foto, se você pega um álbum de fotografias de um desconhecido, mas você consegue enxergar ali situações que se repetem no seu dia a dia. Você consegue ver um aniversário, por exemplo, num álbum de fotografias, você não conhece ninguém daquelas pessoas, mas você passou por experiências semelhantes. E isso é muito importante, porque a poesia ela consegue conversar com diferentes pessoas, a poesia ela consegue ser abrangente e o Matheus consegue fazer isso muito bem, né? Desde quando ele fala das suas musas, das suas inspirações, até as coisas cotidianas da vida, ele consegue representar isso de uma forma muito bonita. E é justamente isso que eu queria conversar com o Matheus agora, né? Você falou um pouquinho sobre de onde veio a inspiração geral para o livro, mas assim, você tem um trecho no seu livro que chama As Musas, né? Então, quais são as musas inspiradoras do seu escrever? De onde que são suas inspirações literárias? É, bom, as musas, esse capítulo, né, esse destacamento do livro, ele nasce, na verdade, de uma necessidade, por incrível que pareça, porque desde muito cedo, como eu falei, eu escrevo e as pessoas acabam te olhando, né, porque você escreve, elas acham interessante. E eu descobri que escrevendo isso para as pessoas, e especificamente para algumas mulheres da minha vida, como minha tia, pessoas que eu me apaixonei, enfim, essa a poesia ela tinha um poder muito grande de fazer com que as pessoas enxergassem
um eu que elas não sabiam que existia. E as musas é muito isso, porque as pessoas, elas, até justamente por esse ritmo de vida tão caótico, a vida como ela tá, as pessoas, elas passam a se desvalorizar, elas passam a não se acharem dignas ou merecedoras de um olhar bonito, de se acharem belas como elas são. Elas, muitas vezes a gente, é aquela história, né, que muitas vezes é muito mais fácil você listar os seus defeitos do que suas qualidades. E eu acho que as musas vêm muito disso, vem muito dessa necessidade de mostrar que as pessoas são lindas, elas têm muitas qualidades e é muito legal ter elas na vida, é muito belo ter elas na vida. E quanto às minhas inspirações, né, eu, na verdade, tenho inspirações em praticamente tudo, né? Eu tenho esse hábito de observar o mundo, né? Até por característica de personalidade, eu acabo observando muitas coisas e então sempre brota um texto ou alguma ideia de, pô, isso aqui daria um texto legal e a gente vai desenvolvendo dessa forma, né? E é muito importante o Matheus falar isso, até porque a próxima pergunta que eu vou fazer aqui para ele é justamente a sessão que ele abre o livro. Porque a gente conversou um pouquinho sobre a ideia do título, sobre as inspirações, mas aí vem a pergunta. Muita gente também tem inspirações, mas muita gente não quebra a barreira do escrever. E aí o Matheus, ele justamente começa o livro respondendo uma pergunta: por que eu escrevo? E será o porquê que você escreve, Matheus? Será que, assim como você diz nos seus versos, que é porque é por interesse? É porque é coisa de rico? É porque você é comunista? Quais seriam os motivos, né, da sua escrita? Quais seriam? E é muito legal, né, antes de passar para o Matheus, é porque eu gosto muito desse poema, e a gente só não vai ler ele aqui porque ele é um pouquinho longo, mas é uma brilhante forma de iniciar um livro de poesias, porque ele quebra muito dos clichês e dos mitos que cercam, né, a escrita de um poeta. Mas eu queria ouvir de você falar. Esse poema é muito legal. Eu gosto muito, assim, talvez seja o meu preferido do livro, inclusive. Porque quando eu tive a ideia de escrever ele, eu estava pensando em como eu abriria esse livro e eu comecei a rememorar tudo que me falavam, né? Quando eu falava, pô, eu sou escritor, eu escrevo textos, né? E tudo que tá ali, eu passei. Eu já fui chamado de comunista porque eu escrevia, muita gente já falou, nossa, mas você tem pais ricos, né? Pais acadêmicos, ou você vem de uma família tradicional, né? Rica. E não, eu só sou um cara que gosta de escrever, eu só sou um cara que teve a ideia de falar, cara, tem coisa boa no mundo e eu preciso retratar essas coisas boas. E eu acho que é muito isso, assim, a gente vem de uma cultura que a arte, de uma forma geral, né, não apenas a escrita, né, mas a arte, de uma forma geral, sempre foi uma coisa muito da elite, sempre foi uma coisa muito distante das pessoas. E meio que essa carga vem quando você fala que trabalha com arte, quando você fala que é um artista. Automaticamente esses clichês que, em alguma medida, eles são criados, inclusive, para afastar as pessoas da arte, esses clichês vêm. Então é um pensamento automático e, na verdade, eu escrevo porque é isso. Eu preciso escrever, eu preciso falar para o mundo que tem muita coisa boa na vida, tem muita coisa bonita que a gente tem que registrar, a gente tem que cristalizar de alguma forma, seja de qualquer forma da arte, porque para mim a arte tem muito esse papel, né? Esse papel de representar não só uma crítica, né? Porque a arte tem esse papel também da crítica, mas também de representar o belo, de representar a vida, né? As coisas mais banais da vida como algo incrível. Excelente, Matheus. Eu acho que o seu ponto de vista sobre a qualidade da poesia, ou sobre o que ela precisa abordar, é algo muito belo, assim. A gente está muito acostumado em que a poesia ela precisa tratar
do fantástico, do magnífico, ela vai estar muito alocada às questões da alta sociedade, que vai tratar sobre a nobreza, e a sua poesia ela consegue enxergar justamente o belo no singelo, né, no singular, e isso é muito legal de encontrar, né, no seu livro. Agora a gente vai começar um pouquinho a falar sobre o projeto gráfico da obra do Matheus, para que vocês fiquem ainda mais encantados, né, e com vontade de ver essa obra. E eu começo falando sobre a conversa que a gente teve inicial antes de começar a produção do livro aqui na Mondro, né, a primeira conversa com o Matheus, e ele falou: "Não, eu quero um livro de poesia que não pareça necessariamente um livro de poesia, né, um livro que se destaque dos outros, né, que não seja aquela coisa meio blasé, meio esfumaçada, mas com cores mais contrastantes, com cores mais vivas." E eu acredito que eu até imagino o motivo, né? Porque a vida, né, que o Matheus quer retratar é essa vida viva mesmo, né? Esse cotidiano de pessoas. E eu acho que muito isso do que a gente consegue ver e que a gente está apresentando aqui na capa do livro. É um projeto gráfico meu, mas com fotografias de fotógrafos nacionais. A foto da capa é do fotógrafo Lucas Gouveia, que retrata, né, o centro da cidade de Campinas, em São Paulo. E a gente vai vendo mais algumas imagens aqui de dentro do livro. Aqui um pouquinho do livro, a abertura. Aqui na Mondro, nos nossos livros, eles têm essas orelhas grandonas, e o livro é colorido, totalmente colorido, o livro do Matheus, que eu acredito que você vai ter mais oportunidades de enxergar essas singularidades, podendo também ver esse trabalho belíssimo em cores, né, quando ele estiver impresso aí nas suas mãos. Tá? A gente vê aqui novamente a foto do Lucas Gouveia, e a gente tem outras fotos dentro do livro, né? A gente tem uma série de 3 fotografias do Rogério S., que retratam o centro da cidade de São Paulo. E isso é muito bonito, porque a gente consegue meio que as fotografias, essa série de fotografias, elas meio que vão dando um zoom no início do livro. É meio que a ideia, né, aqui por trás do projeto gráfico, é que você fosse adentrando dentro do livro, né, para entender um pouco mais dessas singularidades aí das pessoas e dessas histórias, desses eu líricos aí que estão dentro dos poemas e dos mini contos aí do Matheus, tá? Aqui mostrando o início, né? Então a gente tem essa série de 3 fotografias do Rogério, né, dando como se fosse cada vez um zoom maior aí dentro da vida e do cotidiano dessas pessoas. A gente tem a abertura do livro, que aí traz esse subtítulo, né, coletânea de poemas, mini contos e outros devaneios. Devaneios? Por que devaneios, Matheus? Porque todo mundo sempre me chamou de louco por escrever, então eu acho que um pouco. E é um pouco de loucura também. Eu gosto muito desse título de louco, né? Porque se a minha loucura me faz fazer essas coisas bonitas, eu só posso encarar como um elogio. Eu só espero que você continue fazendo essas loucuras. Vamos continuando aqui, conhecendo um pouquinho do projeto gráfico. A gente tem uma foto aqui do R. Spiegel, que retrata uma estação, né, a Estação da Luz em São Paulo. E tem uma dedicatória super bonita do Matheus que eu gostaria de ler aqui, na qual ele faz a dedicatória desse livro. Ele diz o seguinte: "Dedico esse livro a todos aqueles que me inspiraram e me apoiaram. Em especial agradeço ao meu pai, meu herói e Porto Seguro, e à minha mãe, o anjo que zela por mim, de onde ela estiver." É muito bonito a dedicatória, Matheus, e até por isso que eu quis ler, porque assim, a gente não fala, mas os portos seguros, né, para os poetas, para os escritores, são muito importantes. Você queria fazer algum comentário? Não, essa dedicatória, na verdade, ela é muito significativa para mim, porque meus pais talvez sejam as únicas pessoas que tenham acreditado em mim, né? Quando eu falei, puxa, eu quero escrever alguma coisa, eu quero publicar um livro um dia. E foram as pessoas que falaram, não, filho, vai lá, é, faz, eu sei que você tem talento, né? E, infelizmente, né, um pouco antes da gente ter contato, Jefferson, eu perdi a minha mãe. Por isso que ela é o anjo que me zela, né? E eu sei que da onde ela estiver, ela vai estar muito orgulhosa desse resultado, sabe? Porque foi um sonho compartilhado com eles. E realmente, essa questão do porto seguro é muito fundamental pro escritor, de uma forma geral, mas eu acho que pro poeta é mais, porque a gente sente o mundo muito mais. Quem escreve poesia, quem é poeta,
sente o mundo muito mais. Então você precisa de mais momentos e mais portos seguros na vida. Tenho certeza que sua mãe deve estar super orgulhosa de onde ela estiver, tá, Matheus? Porque o seu trabalho tá muito belo e principalmente por um primeiro trabalho, né, tem muito potencial e eu acredito que quem terminar de ler o seu livro vai ficar muito ansioso pelos seus próximos trabalhos. Espero que você já esteja escrevendo aí. Já. Aqui a gente tem o sumário dividido, né? O livro ele tem 5 sessões. Tem uma primeira sessão que a gente já comentou, na qual o Matheus ele inicia falando o porquê dele escrever. Uma segunda sessão, As Musas, na qual ele vai falar um pouquinho sobre suas inspirações, sejam elas familiares, amores que aconteceram ao longo da vida. Uma terceira sessão, belíssima, que vai falar sobre coisas da vida, na qual a gente traz 2 poemas que nós leremos agorinha, então fique aí conosco que o Matheus vai ler 2 desses poemas incríveis que compõem essa terceira sessão. Depois a gente tem mini contos, né, que abrangem a 4ª parte, chamada Contos da Madrugada, e eu queria aproveitar para perguntar para o Matheus, como que é a sua escrita? Você tem se dedicado mais a uma ficção mais longa? Você está pensando em escrever mais contos? Ou são poemas que acabaram nascendo de forma diferente? Como que foi esse processo aí de escrita? Na verdade, essa última sessão é muito interessante, porque eu pensei muito se eu colocaria ela no livro. Pensei mesmo, assim, eu tinha um pouco de receio, porque eu escrevo poesia, né? E eu sou... As pessoas que me conhecem como poeta. Mas eu também gosto muito de contar história. Eu adoro contar histórias. E eu falei, pô, vou fazer alguns mini contos aqui, algumas coisas que eu possa até colocar em forma de poesia, né? E esses contos, eles nascem muito desses momentos da madrugada, né? Eu sou uma pessoa muito da madrugada, né? Eu gosto muito da madrugada. Então, eles nascem muito desses momentos, assim, de profundo silêncio da madrugada. Eu falo, meu, acho que dá para contar uma história interessante. Dá para fazer alguma coisa com o que eu vivi no meu dia. E aí nasceram esses contos. E eu quero trazer mais dessas coisas nos meus próximos trabalhos. O meu próximo trabalho que eu estou fazendo já tem um pouco disso também. E é isso, assim, eu gosto de contar histórias e eu espero que todos se sintam contemplados de alguma forma com as minhas histórias também. Acredito que sim. Tem um mini conto que eu gosto bastante, né, na qual vai narrar um encontro de gerações, por assim dizer. Quem vai ler, não vou dar spoiler, mas tem um banco, um cigarro, 2 pessoas mais velhas enxergando um grupo de mais jovens aí. Mas é um conto muito legal, né? Porque fala um pouquinho sobre como esse choque de gerações é engraçado, né? Sobre como todos nós temos vícios, mas parece que a gente só quer enxergar os vícios dos outros, né? E não de nós Exato. mesmos. Mas é um conto muito, muito legal. Pode falar. Não, pode. Não, é só comentando sobre esse conto, porque ele realmente é muito essa brincadeira, né? De eu sou perfeito e as gerações novas são horríveis. Que é uma coisa que acontece muito com a minha geração, né? A gente é a geração horrível do mundo E assim, eu ninguém posso vê falar por mim, assim, eu odiava quando os meus avós falavam que a geração deles era melhor, mas tem hora que eu me pego achando que a minha agora já é melhor do que a ser nova. Normal, é um processo normal. A nossa geração sempre vai ser a melhor. É isso. E aí o Matheus, ele termina com um poema, né, que fecha uma sessão final chamada Uma Despedida. E eu gosto muito, assim, porque é o que eu sempre falo aqui na Montro. Quando a gente recebe um livro um livro de poesias que tem um começo, meio e final, que foi bem pensado, que foi bem construído, é tudo aquilo que a gente quer entregar para os nossos leitores, né? Porque, assim, já chega de livros que são simplesmente um apanhado de poemas jogados ali, que não foi pensado. E o livro do Matheus é justamente o contrário, né? São sessões que realmente caminham, né, ao longo dessa trajetória da escrita. Desde uma indagação sobre o porquê escrever, até um poema final que já está mais conciso, mais cheio de atitude em relação ao que é escrever. Né? Então, assim, você tem uma trajetória poética muito bonita até dentro do próprio livro. Então é isso que vocês vão encontrar e eu espero que vocês gostem bastante aí.
A gente segue aqui apresentando o projeto gráfico, a gente tem uma fotografia do Rafael de Nadai aqui agora, que também é na estação de luz, e as fotografias eles têm esse contraste entre o laranja, o amarelo e o roxo, justamente, para mostrar um pouquinho, é como se você estivesse enxergando a vida com um filtro de um poeta, né? É tentar enxergar a vida como o Matheus está enxergando, né? Com todas as suas singularidades. Não é uma fotografia normal, né? É enxergar a vida como um poeta enxerga, né? Acentuando os pontos que ele acentua. Então a gente tem a abertura dos capítulos, um pouquinho de como é a diagramação dos poemas, né, as outras seções do livro, Coisas da Vida, Contos da Madrugada, Uma Despedida, e um pouquinho aqui do livro aberto, né, você pode ver como que ele vai ficar impresso aí na sua casa, após você fazer a compra nessa pré-venda. E a gente caminha agora, eu acredito que todos estejam ansiosos, para ouvir o próprio Matheus fazer a leitura de 2 de seus poemas, né? E eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar bastante. O primeiro poema que ele vai ler chama-se A Festa de Classes. E agora é com ele. Espero que vocês gostem da leitura, apreciem. Bom, pessoal, então, como o Jefferson já falou, a gente vai iniciar pelo A Festa de Classes, que é um poema muito, muito importante para mim, porque foi uma das primeiras coisas assim que eu entendi quando eu fui para o mundo do trabalho. Então, espero que todos gostem. A Festa de Classes. Sexta-feira, 6 da tarde, balões, bolo, salgado e cerveja. Hoje é dia de festa. Os trabalhadores comemoram, muita comida e bebida, para esquecer-se do trabalho. Conversas e risadas se espalham pela firma lotada, e assim, por uns instantes, todos esquecem que são explorados. As horas passam e o estranhamento acaba. Logo, a garota do almoxarifado está dançando com o cara de segurança do trabalho. Já muito embriagadas, as estagiárias se abraçam. Os caras da contabilidade choram por terem sido rejeitados pela garota da publicidade. O gerente ranzinza sorri, enquanto conversa com a secretária sobre o Fashion Week. No banheiro, um bacanal acontece entre o jurídico e o pessoal do TI. Mas claro, tudo no sigilo, ninguém pode descobrir. Por fim, se vê o patrão, que passou ali rapidinho. Ele não poderia se encontrar mais feliz, porque com a festa chinfrim, ele terminou com um piquete, pelos salários que haviam diminuído. Assim a festa termina e todos voltam para suas rotinas, incrivelmente satisfeitos por um pouco de entretenimento. Perfeito, 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 perfeito. Eu gosto muito desse poema, né? Tanto é que foi a minha sugestão para ficar um trecho na orelha do livro, e o próprio Matheus, depois que pegou a sugestão, falou assim: olha, também é um dos poemas que eu mais gosto, e eu acho que ele representa muito sobre o que é o livro, né? Você tem como se fosse uma narrativa sobre o que está acontecendo numa festa, e muitas pessoas não saberiam escrever um poema como o Matheus está escrevendo aqui, que narra a singeleza desse acontecimento, mas com aquela você consegue discernir a crítica que está sendo tecida ali, com muita sutileza e com muito cuidado, com o zelo de um poeta que sabe construir uma imagem muito bela, né? Mas também muito singular e crítica sobre o que é a vida cotidiana e a vida do ambiente de trabalho, né? Eu gosto bastante, Matheus, muito, muito desse poema mesmo. Eu fico feliz, assim, porque é como eu disse, a poesia ela tem esse papel de mostrar o mundo, de mostrar o belo, mas também tem que ter às vezes, né, esse lado um pouco crítico para porque talvez seja a única forma que as pessoas têm de ver as coisas. A gente caminha agora para a nossa segunda leitura do poema Que Falta a Falta Me Traz, que também está na terceira seção do livro Coisas da Vida, e que também é um poema belíssimo, e agora a gente vai ouvir na voz do Matheus. Novamente, eu espero que todos gostem muito desse poema, porque é um poema talvez um pouco diferente do que normalmente eu escrevo, e ele tem uma história muito interessante por trás, porque ele vem de uma indagação que um amigo meu me fez. Um dia a gente estava bebendo e conversando, e falou, pô, cara, o que que é a falta, né, e tal, e a gente entrou nessa pira e saiu esse texto. Portanto, eu espero que todos gostem bastante. Que falta a falta me traz. Filosoficamente,
a falta de sentido na vida, no porquê existo e o porquê deixo de existir. Sociologicamente, é a falta de capital, pois já que tudo produzo, por que nada me pertence? Legalmente, é a falta de justiça, que olha pelos ricos e é cega para os pobres e pretos. Humanamente, é a falta de afeto, tão glorificado nos tempos modernos. Espiritualmente, é a falta de um Deus, pois nenhum ser racional, razoável, criaria algo tão caótico quanto o ser humano. Pessoalmente, é a falta que mais me aflige, é a falta do amor materno. Aquele perfeito que me deixou tão cedo, pois a vida achou por bem levá-la para onde quer que seja. E você, que falta a falta lhe traz? Mais uma vez, Matheus, belíssimo, 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 belíssimo. Eu acho que principalmente, né, agora depois da gente ter conversado e quem nos acompanha também, consegue entender que você consegue tratar uma narrativa bem mais ampla, né, sobre a falta, mas também consegue inserir um pouco de você e das suas próprias experiências, né, como eu acredito que seja também a perda da sua mãe que você traz aqui no final do poema. E aí a gente consegue sentir, esse poema é muito emocional, não aquele emocional melancólico, mas um emocional carregado de riqueza literária mesmo. E esse poema me pegou muito na leitura, né? Porque ele é historicamente preciso, ele é emocionalmente singular e é tudo que eu gosto de ler na literatura, né? Então, assim, como seu editor, mais uma vez eu te parabenizo pela obra que gosto Muito muito. obrigado. Muito obrigado. E eu espero que todos tenham esse sentimento, porque é muito. A gente tem um hábito, né, de falar sobre a falta como algo unicamente negativo, algo que tem que ser esquecido, algo que tem que ser deixado. E existem tantas outras formas de lidar com isso, de tratar esse assunto. E como eu disse, né, saiu de uma conversa de bar, bebendo, e eu não tenho intenção nenhuma de responder que a falta traz para as pessoas, mas eu acho que eu talvez através desse texto as pessoas achem a resposta delas. Então, se você está aqui conosco até esse momento, eu tenho absoluta certeza que você está plenamente interessado em ter o seu exemplar aí impresso na casa, na sua casa, do Matheus. E agora a gente vai te fazer então um convite, né, para que você possa acessar. Os links estão todos na descrição aqui do vídeo, ou você pode acessar o site da Mondro Editora, que é mondro.com, é super simples de achar, mondro.com. E aí você vai lá na seção de livros e você vai encontrar o livro do Matheus. Aqui na Mondra a gente faz páginas do livro que falam muito, né, sobre o que você vai encontrar. Então aqui está o livro do Matheus, basta você clicar e você vai encontrar todas as principais informações do livro do Matheus. Um pouquinho sobre a descrição, você consegue ver essas imagens que a gente mostrou aqui no lançamento, para que você possa visualizar um pouquinho sobre como esse livro vai ser impresso, tá? Você consegue ver um pouquinho sobre o próprio autor, enxergar a capa completa do livro, como ela vai ficar toda aberta juntamente com as orelhas. E aqui você também consegue ver as primeiras 34 páginas do livro, que incluem a seção Porque Eu Escrevo, que nós comentamos aqui nesse lançamento, na íntegra, para que você possa ler e decidir sobre se quer comprar ou não o livro. Então você consegue folhear o livro como se fosse o exemplar impresso mesmo e conhecer aí as primeiras páginas dessa obra que está belíssima. Então, para adquirir, basta clicar aqui no botão adquirir o livro e você vai ser direcionado aqui para a página do livro para fazer a compra. O livro ele vai estar à venda, né, nessa pré-venda por R$ 34,90 no site da editora, e depois que a pré-venda finalizar, ele vai estar à venda em todos os marketplaces, Amazon, Magazine Luiza, por R$ 39,90. Então ele está em promoção aqui na pré-venda e a gente conta muito com o seu apoio para a literatura nacional, para a literatura brasileira e para essa obra maravilhosa que é a obra do Matheus. E para te convencer ainda mais, eu queria que o Matheus falasse então por que alguém tem que adquirir o seu livro, né? Se ele respondeu a pergunta por que eu escrevo, eu gostaria que ele respondesse a pergunta aqui, por que ler o seu livro agora, Matheus? Essa é uma pergunta difícil, mas vamos lá. Bom, eu quero falar um pouquinho, galera, de por que vocês deveriam ter esse livro em casa. Esse livro é um livro muito emocional, como já foi dito aqui nessa entrevista, mas ele também é um livro muito reflexivo.
Ele é um livro que está muito bonito, assim, o projeto gráfico ficou muito melhor do que eu poderia imaginar que ele ficaria. Então, fica aqui até meu elogio ao Jefferson, porque ficou simplesmente incrível. Eu não tenho palavras para expressar o quanto eu gostei, o quanto isso valoriza o meu texto, né? O projeto gráfico. E se você gosta de boa literatura, se você gosta de coisas que te façam pensar, que não seja só um entretenimento vazio, fica aí a dica de conhecer um trabalho de um escritor novo, de um escritor que está com o seu primeiro trabalho. E é isso, galera. Eu realmente torço muito para que vocês tenham contato com o que eu tentei passar com esse livro. E é isso. Espero que vocês gostem muito do que eu escrevi. Então é isso, não perca tempo, vai lá, entra no site, adquira o seu exemplar impresso para você e depois cobra do Matheus fazer uma dedicatória para você, caso você o conheça Com o pessoalmente. maior prazer. Com o maior prazer, gente. Pode mandar, eu faço. Nem cobro. Eu queria, para a gente poder finalizar, perguntar para o Matheus se ele quer fazer algum agradecimento de uma forma especial, para que a gente possa finalizar o vídeo. Como eu disse já, como é a dedicatória do livro, né? Eu gostaria muito de agradecer aos meus pais, porque sem eles eu nunca teria conseguido chegar a esse resultado, assim, eles não só como apoio para ser um escritor, mas tudo que eu tenho de cultura, tudo que eu conheço como cultura, foram eles que me deram, né? Eles sempre me incentivaram muito a consumir literatura, a consumir cultura, e isso é muito fundamental na minha vida, assim, muito parte de quem eu sou. Então eu agradeço muito a eles. Agradeço também muito a Mondro por ter me dado essa oportunidade, porque a gente sabe o quanto é difícil ser escritor independente no Brasil, tá começando dentro desse campo e muita gente torce o nariz sem nem ler o que você tem a apresentar. Então, eu quero agradecer muito a você, Jefferson, muito a sua sócia, né, que também é a sua esposa. E é isso, gente. Eu não tenho palavras para mostrar o quanto eu sou grato, né? É estranho, né, um poeta falar que não tem palavras, mas vocês não têm ideia do quanto isso é importante. O tamanho do trabalho que vocês têm, né? Ou a importância do trabalho que vocês têm para a literatura. De uma forma geral, não precisa agradecer, porque na verdade somos nós que agradecemos a oportunidade de poder trabalhar com um material tão bom que são os seus textos, né? O nosso trabalho ele fica muito mais fácil quando a gente encontra bons escritores como você e que o nosso trabalho ele fica muito mais fácil porque é muito fácil ler, é muito mais fácil ficar inspirado para fazer um projeto gráfico que se adeque a um bom material igual o seu. E na verdade é a gente que agradece de poder trazer boa literatura para os nossos leitores. Então você que nos está acompanhando aqui, que segue o nosso trabalho, o trabalho da Mondro, do Em Diálogo, você que conhece o Matheus, eu faço então esse último pedido para entrar lá no site, adquirir o exemplar e se encantar um pouco mais com os outros poemas que você ainda não conhece desse trabalho que está saindo e que é maravilhoso. Então, mais uma vez, Matheus, muito obrigado por essa noite de hoje. Obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando até esse momento e a gente se despede. Até mais. Até mais. Muito obrigado, tanto ao pessoal quanto a você, Jefferson. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.